Oi, gente, eu sou Mauro Lopes e essa é a TV 247. Hoje nós convidamos, mas eu vim na casa dele. Nós convidamos o Christian Dunker para conversar sobre uma questão fundamental, que é a questão das armas, da liberação das armas no Brasil e seu efeito sobre a saúde mental do brasileiro, da brasileira. Christian, alegria a gente estar junto de novo. Alegria na minha, nesse momento não tão alegre, né, que a gente está enfrentando aí em torno das drogas, né? Eu te procurei porque essa semana você falou, a gente publicou no 247, sobre o efeito, né? Porque o discurso do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, é que com a liberação das armas, né, cada um poder ter uma arminha em casa, né, vai ser uma inundação de armas no país, a sensação de segurança vai aumentar muito. Eu vou me sentir seguro porque eu tenho uma arma para me proteger. E você falou essa semana, e nós publicamos que o efeito vai ser o inverso disso, na verdade. Conta um pouco a sua avaliação. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem um discurso, no sentido mais técnico do termo, né? Ou seja, um conjunto de declarações que vem desde a campanha eleitoral, com a presença, por exemplo, dos filhos armados em passeatas e comícios, com brincadeiras envolvendo crianças e armas, e que se realizou num programa, então, agora de propostas legislativas de liberalização de uso e acesso a armas, né? Então, quando digo que isso é um discurso, é porque há uma mesma enunciação aí, que é assim: o tratamento para a violência é mais violência. O tratamento para a violência sistêmica e coletiva é a violência individualizada, é a violência particularizada, é a violência em estrutura de milícia. Ou seja, quem tem os meios se apossa deles e está autorizado a exercer essa potência de violência sobre os outros, né? Isso atua como uma bomba de fragmentação, né? No nível maior, no nível capilar, no nível político. Isso está autorizando a prática da violência das maiorias com as minorias, né? Dos brancos contra negros, homens contra mulheres, ricos contra pobres. Aquele que tem a possibilidade de exercer seu poder sobre o outro, no contexto do discurso das armas, recebe essa mensagem autorizativa ou sancionadora, né? No nível estratégico, isso envolve a colocação de, por exemplo, a gente tem um conflito em uma escola em Suzano, né? Qual que é a solução? Vamos armar os professores. Ou seja, é uma interpretação ali no contexto mais local, que apela para a arma como uma solução, vamos dizer assim, que substitui a palavra pela posse dos meios, e calar o outro, de intimidar o outro, né? Então tem todo um conjunto de afetos que vão sendo organizados nesse plano estratégico, né? Então a nossa relação social ela incrementa-se na forma do medo, da intimidação, do ressentimento, do silenciamento, e que vai assim condicionando que tipo de conversa você pode ter, que tipo de troca social você pode ter e que tipo de troca que você deve, vamos dizer assim, suspender ou evitar, né? Mas eu acho que agora a gente chegou também no nível tático. O nível tático é esse em que você tem a autorização dada a caminhoneiros, jornalistas. Agora você está numa situação perigosa. Você trouxe aí o seu armamento para me entrevistar. Logo no dia seguinte eu fiz um programa, o Giro das 11 na TV 247, e já falei, sou jornalista, agora cuidado comigo. Fez comentário aqui no chat que eu não gostei, passou na minha frente na fila do banco, cruzou comigo, fez cara feia. Agora é isso, né? Então, estima-se que até 5 milhões de pessoas, né, porque você juntar jornalista, advogado, caminhoneiro, juiz, político, um público potencial de 5 milhões de pessoas que podem passar armadas. Você pode comprar mais armas. Pode pôr 4, 5 armas e de calibragem maior. Enfim, e você pode, Dunker, eu fiquei chocado com isso. Você pode, para uma arma de uso restrito, comprar 1.000 munições. Para uma arma que não é de uso restrito, 5.000 munições. É uma inundação. Bom, então, o que isso gera no nível tático, né? Isso aumenta a taxa de suicídio, né?
Porque aquela pessoa que tem ideação, que está num momento difícil, que está às vezes numa situação impulsiva, o que ela vai fazer quando ela tem uma arma em casa? Né? Mesmo que tenha um cofre, mesmo que tenha uma retórica ali de proteção, quer dizer, isso a gente sabe que é um fator indutor de suicídio. Né? Então, A dá em B. Isso não é uma opinião, isso tem dados aí, pesquisas aí científicas. Isso aumenta a violência doméstica. Porque o sujeito toma, bebe, perde a paciência, ofende, etc. A conversa a situação que já é dramática, né? Nessa hora o sujeito vai pegar o revólver e dizer, olha, cala a boca, porque senão, e alcoolizado, você vai aumentar o nível de acidentes e de violência doméstica. Né? Você tem um outro efeito que é um efeito rebote da presença do discurso e da arma, né? Que é de aumentar, paradoxalmente, a insegurança, a sensação subjetiva de insegurança. Né? Por quê? Porque toda vez que você olha, que você lembra, toda vez que você se refere, é como se assim você estivesse lembrando que tem uma câmera, que tem uma chancela, que tem um muro, ou seja, você vai se produzindo uma mensagem de insegurança, de que o outro é perigoso. Lá em casa. Nós temos um filho, o Luigi, tem apenas 8 anos. A Silvia, minha mulher, já está pensando. Agora eu vou deixar ele na casa de um amiguinho e se vai ter arma ou não vai ter arma lá na casa deles? Né? Que ambiente? É claro que essa questão se coloca para um monte de outras coisas, mas a questão da arma é como um divisor, né? Um divisor de águas. Né? Sim, sim. Você tem efeitos colaterais da posse de uma arma. Por exemplo, vamos considerar uma pessoa que não é exatamente oriunda do exército, da polícia, ou que tem uma experiência de caça, mas é esse público-alvo dessa medida, que é a pessoa comum, que sente que há perigo lá fora, então vai se proteger se armando. Esta pessoa, como é que é a relação dessa pessoa com a sua arma? Ela está aqui. Quando é que eu vou conseguir usar? Onde vai estar a situação em que eu vou puxar? Será que é agora? Será que é essa pessoa que está me xingando no trânsito? Será que é nesse momento que esses dois estão vindo, é agora que eu puxo a arma, é agora que eu uso? Você cria efeitos de ansiedade, de inclinação para o ato. Né? Então vamos considerar que a pessoa nessa disposição ela vai ter momentos mais assim tranquilos e momentos menos tranquilos. Ou seja, a mera presença, a mera posse, ela leva você a uma ocupação mental com o tema e a um incremento de ansiedade. Né? Então vamos pensar naquela pessoa que passou por uma violência. Porque você tem a arma, mas o seu tio que mora com você não tem. O seu filho que apanhou não tem. A sua esposa não tem. O que acontece quando há essa interpretação de que, olha, agora nós temos uma arma em casa? Né? Você tem efeitos nocivos sobre estresse pós-traumático, sobre pessoas que vivem em situação de trauma e que têm, às vezes, com um objeto como esse, uma relação fóbica. Né? Quer dizer, não posso nem pensar, nem ver. Por quê? Porque aquilo representa, simboliza, condensa tudo que a gente tem em relação à violência. Né? É uma espécie de granada, né? Concentrada sobre as minhas relações de violência com o outro. E que está muito agravado, né, Christian? Deixa eu só fazer um intervalo aqui. Todo mundo conhece o Christian, psicanalista, parceiro do canal 247. Ele tem um canal no YouTube que um grande sucesso, eu assisto sempre, você tem que assistir. A gente passa parte da programação do canal dele aqui na TV 247. E você pode se inscrever aqui na TV 247, mas pode e deve se inscrever no canal do Christian, que realmente é fundamental. É um canal hoje que é um espaço de respiro no Brasil. O que eu ia te falar, Christian, que está muito agravado, que não é mais a posse, né? Porque esse decreto que o Bolsonaro assinou é o porte de arma, né? Porte, você vai andar com a arma, você está com a arma no porta-luva do carro, né? Sim. O impulso não é voltar para casa e buscar a arma, não, tá ali, tá à mão, né? E aí a gente tem sinais, né, de um novo tipo de violência no Brasil, emergente, né, que eu chamaria assim de violência exibicionista. Né? Por quê? Porque se a regra é nossas relações estão mediadas pela posse de instrumentos que podem ofender o outro,
qual é o elemento simbólico de recuo? A exibição disso. Então é possível que a gente comece a ter mais e mais, né, práticas como chacinas exemplares, como o uso de armas ostensivo para dizer, olha, ninguém se meta comigo, porque olha, eu tenho uma arma e eu sei usar. Então esse uso exibicionista, esse uso assim florido, e ele é péssimo para a comunidade, ele é péssimo para as relações interpessoais, e ele, vamos dizer assim, torna mais agudo aquilo que já são as nossas formas de sofrimento e os nossos sintomas. Né? Agora, você tem uma mudança, então, no estatuto relacional no interior da sociedade. Sim, Desse decreto de fato prosperar e começar a ter essa inundação de armas no país. Vai mudar o jeito do Brasil ser, vamos dizer assim. Sim, porque você altera relações de poder, relações de autoridade, relações de reconhecimento e relações de uso imediato de força contra o outro. Isso é uma coisa que você demora muito tempo para construir, né? Civilidade, mediações, o uso da palavra. Isso você precisa ensinar as pessoas. Elas não nascem assim, sabendo que quando você me contraria, eu não tenho que te dar um murro ou pisar no seu pé de volta. Né? Isso é um processo civilizatório. Agora, quando você tem um processo contra-civilizatório, quando você tem assim uma espécie de retorno para um momento mais regressivo mesmo, a volta disso se torna muito mais problemática. Né? Porque você está fazendo o quê? Você está institucionalizando. Uma coisa é aquela violência que você diz assim, eu tenho medo dela porque ela está fora da lei. É alguém que é um pária. Ele pode até mandar aqui na comunidade, mas ele não tem o apoio do Estado. O que você está fazendo agora é dizer o Estado apoia isso. O Estado, no fundo, ele está dizendo a lei entre a gente é essa mesmo. Quem tem, leva. Quem não tem, não leva. Né? Por isso que eu digo que é um empreitamento da segurança pública, a declaração explícita, não me importa a segurança pública, não estou interessado na segurança pública, estou interessado no quê? Na segurança particular. São duas declarações muito impactantes. Né? Uma do Sérgio Moro, quando foi feito a assinatura do decreto, que ele falou, não, de fato isso não tem nada a ver com segurança pública. Depois nós ficamos sabendo que sequer a área técnica do Ministério da Justiça foi consultada. E a outra, a do Eduardo Bolsonaro, que diz que não, tem que ter arma em casa, porque defender a casa das pessoas não é uma missão da polícia, é uma missão sua defender a sua casa. A polícia não está aí para defender as pessoas individualmente. Loucura, né? Sim, é o faroeste. É um faroeste caboclo. Né, como cantou aí o Legião Urbana, né, onde você tem um que atira pelas costas. Né, um faroeste que não pertence, que não emana da nossa tradição. Porque você pode discutir armas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma cultura que se formou a partir do Oeste, em que possuir uma arma tinha uma relação ali imanente com a relação com o território. Você não tem isso no Brasil. A arma no Brasil é coisa de jagunço. Então vamos voltar lá no Guimarães Rosa e ver o que é a guerra, né, paralela, a guerra do sertão, o estado de guerra, que a gente demorou tanto tempo para, vamos dizer assim, fazer frente. Né? O que a gente vai ter aí é uma espécie de, voltando a esse documentário lindo aí do 247 sobre Canudos, né? A gente vai ter uma volta da lógica de Canudos, que é esse grupo que tem uma diferença em relação ao Estado, nós vamos lá e a gente acaba com ele. Acaba com ele. Essa é a porque solução. A base de sustentação política do clã Bolsonaro são as milícias do Rio de Janeiro, né? Da Zona Oeste. Pois é. O sujeito lá é procurado, né? Era o chefe do chamado escritório do crime, a mulher dele, a mãe dele, estava tudo no gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas veja a quantidade de casos, né? O caso Marielle, né? O caso do sujeito que durante a campanha baleia o outro dentro de um bar porque ele está usando uma camiseta. E qual que é a resposta do Bolsonaro? E ninguém se preocupa comigo? Eu que fui esfaqueado? Né? Quer dizer, não tem essa relação institucional básica, dizer, olha, o Estado entende que ele fracassou aqui. Ele entende que isso está errado, que a vítima merece, então, consolo, reconhecimento, que isso não pode. A mensagem ela é ambígua.
É assim, mas também você foi andar de saia à noite, né, dessa forma, mas também você, negro andando de moto à noite num bairro perigoso, mas também, quer dizer assim, essa é a lógica que vai autorizando então a violência contra a estereotipagem, né, contra minorias, contra aquelas pessoas que já sofrem violência. Né? Uma última questão, Christian, queria colocar para você, uma conversa relativamente rápida que a gente estava tendo hoje, tópica, né, sobre essa questão das armas, que me impressionou demais, que é a questão das crianças, porque Sim. tem um dispositivo no decreto que é inacreditável, que as crianças, e não tem idade, pode ser 2, 3, 4, 5, a partir da idade que os pais determinaram, com a autorização de apenas um dos responsáveis, um dos pais, pode frequentar clube de tiro e usar arma. É institucionalização de uma pedagogia da violência, uma pedagogia baseada nas armas. Né? Isso estava na campanha, isso está se realizando, ele não enganou ninguém, isso a gente precisa anotar aí, que uma parte expressiva da população brasileira pensa assim. Quando o Bolsonaro estava ensinando a criancinha lá no palanque a usar arminha, não era uma brincadeira, não era ensinar a arma de brincadeira, era de verdade, ele ia dar arma para essa criança. Ele ia dar arma para essa criança. E aí a gente tem assim uma pesquisa, né, um conjunto de pesquisas sobre o que efeito que imagens de violência, filmes de violência, brinquedos violentos têm sobre a criança. Né? Quer dizer, se eu faço ela assistir faroeste, se eu deixo ela assistir filmes de guerra, ela vai ficar mais violenta ou menos violenta? Porque tem uma tendência que diz assim, à medida que você assim consegue pôr imagens, simbolizar, ler que a guerra é um empreendimento assim simbólico também, isso reduz a tua disposição para agressividade. E tem uma outra tendência que diz, não, se você vai poluindo a coisa com imagens agressivas, você vai ficar mais agressivo. Né? É um debate que tem desde os anos 50 na psicologia e que chegou num consenso que é mais ou menos o seguinte, nenhuma das duas. O decisivo para a indução de atitudes agressivo-violentas é a mediação na tua relação com a imagem. Ou seja, é o teu pai ali do lado dizendo, olha, isso acontece por causa daquilo, olha, isso é legal, aquilo não é tão legal. Né? Então quando se discute acesso das crianças a imagens de nudez, por exemplo, nos museus, a mesma coisa. O decisivo não é você ver ou não a imagem, é que discurso, que palavra, que pessoa que te acompanha nessa interpretação dos sinais que são dados. Então aí a gente chega no péssimo dos péssimos, né? Que é alguém que é um representante, né, da autoridade, né, e agora institucionalizada na forma dos decretos, dizendo, olha, estas imagens, tipo Cidade de Deus, tipo, essas imagens, elas têm que mediação, elas têm que tradução. É todos contra todos. É cada um com a sua arma e os desarmados que se danem. Né? Então é uma interferência de um outro nível, a interferência no nível da mediação, né? que importa para a gente refrear, limitar a nossa própria impulsão à agressividade e à violência. Né? É parte de uma escalada. Ninguém chega hoje e diz assim, não, vou comprar uma arma porque estou me sentindo inseguro. Você vai falando, você vai ouvindo, você vai passando pelo Datena, você vai passando pelos casos, o jornal que pinga, você vai passando pelo político que é eleito com isso, e daí chega uma hora que parece normal sacar um revólver e atirar contra o outro. Né? Bom. É isso. Situação dramática. De fato, nos últimos dias tem havido uma reação a esse decreto das armas, o próprio parecer da Câmara e do Senado é de que o decreto é inconstitucional, que afronta o Estatuto do Desarmamento. Então, está havendo aí uma mediação. Mas é fundamental uma reação vigorosa da sociedade, de rejeição a isso, porque o caminho é um país para a gente chorar, né? Um país para a gente chorar muita morte. E, Christian, obrigado. Mais uma vez, obrigado, uma alegria estar contigo mesmo nesse momento. Valeu, gente. Paz e bem para todo mundo. Paz e bem para vocês.